Olá, eu sou o Júnior Cruz e nesse treinamento nós vamos falar sobre a sustentabilidade ambiental. Sustentabilidade ambiental é um tema recorrente nesses últimos anos, justamente por sua importância para a nossa vida, ok? Mas antes de falarmos sobre a sustentabilidade ambiental, é necessário a gente conhecer o que é meio ambiente. Parece uma questão muito simples, mas muitas pessoas têm dificuldade em definir o que é o meio ambiente. O meio ambiente, muitas vezes nós relacionamos apenas com a natureza, mas não é só isso. O meio ambiente é tudo que nos cerca. Isso inclui os elementos naturais, como a água, o ar, o solo, a flora e a fauna. Além de elementos artificiais, como as edificações, a infraestrutura e os locais que utilizamos, seja para trabalhar, seja para morar, desenvolver algum tipo de atividade. Então a gente pode dizer que o meio ambiente é um conjunto de condições e interações físicas, químicas e biológicas que permitem que nós tenhamos a vida em todas as suas formas. Outra questão importante sobre o meio ambiente é entendermos aí do que ele é composto. Então, o meio ambiente ele é composto de três principais elementos: o elemento físico, ok? O biológico e o antrópico. Que vem a ser os elementos físicos? Então, os elementos físicos são o ar, a água, o solo e o clima. Já o biológico, estamos falando de organismos vivos. Isso inclui plantas, animais e micro-organismos. E o terceiro é o meio antrópico, que é a influência humana no meio ambiente, como as construções, cultura e sociedade. Então tudo isso, né, esses três elementos aí compõem o que nós chamamos de meio ambiente, né? E a sua importância é muito grande para a nossa vida, né? Sem ele, né, sem o meio ambiente, nós não sobreviveríamos nesse planeta, ok? Qual a importância, então, de fazermos uma preservação ambiental de forma constante? Isso nos leva, então, ao primeiro tópico sobre preservação ambiental, que é a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Então, sustentabilidade é a capacidade de manter os processos ecológicos e a diversidade biológica ao longo do tempo. Isso envolve, então, a relação entre as necessidades humanas e a capacidade do planeta de suprir esses recursos sem comprometer as futuras gerações. Quando nós precisamos consumir energia para fazermos as diversas atividades humanas e quando utilizamos energias que não são renováveis, nós estamos aí sugando um recurso do planeta que é finito, né? Então, quando pensamos em sustentabilidade, é necessário lançar mão de algumas tecnologias para que possamos utilizar a energia de forma sustentável. E qual é a energia sustentável? São as energias renováveis. Então, nós podemos usar fontes de energia como energia solar, a eólica, a hidrelétrica, que são energias renováveis e são inesgotáveis, ou seja, causam menos impacto ambiental, né, comparado aí com os combustíveis fósseis. A agricultura é outro ponto importante na sustentabilidade. Então, quando nós exaurimos o solo com um tipo só de cultura, aquela condição vai perdendo a sua capacidade de produzir como no início. Então, práticas agrícolas que utilizam recursos de maneira eficiente ajudam a preservar o solo e garantir que haja mais produções, haja mais produção e a produção, essa produção não esgota ali o recurso do solo. Então, é importante pensarmos em formas de culturas, né, de agricultura sustentável. E como a gente faz isso? Bom, uma das formas é a rotação de culturas, né? Você praticar um tipo de cultura por um determinado tempo e trocar por outra para que o solo
possa se recompor, né, daqueles nutrientes que ele utilizou para produzir aquela primeira cultura que você plantou. Então essa rotatividade vai garantir aí a sustentabilidade aí do solo. Então nós chamamos isso de rotação de cultura, né? Uso de adubos orgânicos, né, e conservação do solo, né? Isso garante uma produção contínua sem esgotar aí os recursos naturais ali daquele local. Outro exemplo sobre sustentabilidade são a prática de pesca, né? A pesca ela tem que acontecer durante alguns ciclos. Então, se nós ficarmos o tempo todo pescando, pescando e tirando, sem obedecer o ciclo de reprodução das espécies daquele determinado lago, rio ou mar, nós vamos esgotar ali os recursos de reprodução. Outro item importante sobre sustentabilidade tem relação com a saúde humana. Então, a qualidade do meio ambiente afeta diretamente a saúde humana. Então, a poluição do ar e da água, como por exemplo, pode causar aí doenças respiratórias e cardiovasculares. Então é importante nós mantermos aí a qualidade do ar, né? Em áreas com altos níveis de poluição do ar, como grandes cidades, há uma maior incidência de doenças respiratórias, como asma, bronquite, né? Então, melhorar a qualidade do ar pode reduzir aí esses problemas de saúde. Outra coisa importantíssima, além do ar, é a água, né? A água potável. Então, a contaminação da água com metais pesados ou patogênicos pode causar doenças como cólera e desinteria. Então, o acesso à água potável limpa é essencial para a saúde pública. Uma outra questão importante sobre preservação ambiental é a biodiversidade. A biodiversidade você já deve ter ouvido falar, que aí, né, o sentido da palavra é só invertermos, né, é a diversidade biológica. E é crucial aí para a estabilidade dos ecossistemas. Então, a perda da biodiversidade pode levar a um colapso aí, a perda de recursos naturais importantes. Um ecossistema, como o próprio nome diz, é um sistema. Se nós quebramos ou eliminamos uma espécie dentro desse ecossistema, ou seja uma espécie vegetal, seja uma espécie animal, né, que seja, quando nós quebramos esse sistema, né, isso quebra o ciclo de reprodução e a questão natural aí das espécies. Então, termos locais de preservação é muito importante. Por exemplo, parques nacionais, né? Na criação e manutenção de parques nacionais ajudam a proteger as espécies ameaçadas e seus habitats. Então, dessa forma, a gente promove a diversidade biológica. Em um outro ambiente como o mar, né? Os recifes e corais. Então, os recifes e corais eles abrigam uma enorme variedade aí de espécies marinhas. A conservação desses recifes é essencial para manter a biodiversidade dos oceanos. Outro item importante sobre preservação ambiental aí tem a ver com os serviços ecossistêmicos. Né? Como eu falei anteriormente, os ecossistemas fornecem serviços essenciais aí, como purificação do ar, da água, né? Polinização das culturas, controle de pragas e regulação do clima. Um exemplo sobre ecossistemas podemos falar sobre a polinização vegetal, né, das flores. Né? Então, as abelhas, por exemplo, e outros insetos, eles polinizadores, né, são fundamentais para a produção de alimentos. Eles ajudam na polinização de frutas, vegetais e grãos. Purificação da água também é um outro exemplo. Então, zonas úmidas filtram poluentes da água, né, melhorando a qualidade da água e fornecendo aí o habitat para diversas espécies. Por fim, nessa questão de preservação ambiental, né, garantindo os legados para futuras gerações. Preservar o meio ambiente é garantir que as futuras gerações possam desfrutar aí, né, dos mesmos recursos naturais que hoje temos. Então é importante promover uma cultura de respeito e cuidado ao meio ambiente. E aí, como exemplos, podemos citar a educação ambiental, né? Criar programas educacionais que ensinam as crianças aí sobre a importância da conservação ambiental, que incentivam aí os comportamentos sustentáveis e o respeito pela natureza. Outro exemplo é a legislação ambiental, políticas e leis que protegem o meio ambiente
com a proibição aí de desmatamento em áreas protegidas, garante que os recursos naturais sejam disponíveis aí para as futuras gerações. Então, atualmente, nós temos os principais problemas ambientais que encontramos hoje. Quais são eles? Bom, mudança climática, né? Os principais problemas atuais ambientais é com relação à mudança climática. Então, o aumento da temperatura global, principalmente pela emissão de gases de efeito estufa, poluição do ar, que é causada aí pelas indústrias, veículos, queimadas, poluição da água, como já falei anteriormente, contaminação de rios, lagos e oceanos, o desmatamento, que é o corte indiscriminado de florestas para agricultura, pecuária ou urbanização, perda da biodiversidade, que é a extinção de espécies devido aí à destruição do habitat, poluição, mudanças climáticas que impactam a estabilidade desses sistemas. E por fim, o que nós temos mais visível, porque a maioria de nós vivemos nos grandes centros, é a questão da gestão de resíduos. O aumento da geração de resíduos sólidos e o descarte inadequado causam aí a contaminação do solo e da água. Ok, muito bem. Então essa foi a nossa primeira aula introdutória desse módulo, que é sobre aí os conceitos básicos relacionados à sustentabilidade ambiental. Então, até a próxima aula desse módulo. Até já!